Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e agradecer por estar mais uma vez com você para compartilhar um pouco da palavra de Deus, por me permitir estar junto e lermos a Bíblia e orar e levar o conhecimento a você e compartilhar também com outras pessoas. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Apocalipse. Durante 7 dias nós vamos estudar sobre as igrejas para as quais os escritos de João no Apocalipse foram enviados. Por que Jesus envia essas cartas para essas igrejas e manda que João envie os seus escritos, a sua revelação para essas igrejas? Cada uma delas tinha uma particularidade, uma peculiaridade. É interessante a gente poder falar sobre cada uma porque podemos nos identificar com elas. Qual é a minha igreja? Qual é a sua igreja? Como é a nossa igreja? Ou nossa comunidade? Então vamos ler a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Diz assim, capítulo 2, a partir do versículo 1. E conforme a gente está fazendo, a gente vai continuar. Vou lendo e vou explicando o que está no texto. Ok? Para a gente ganhar tempo, já que o nosso tempo de estudo é muito curto. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: como dissemos ontem, tudo indica que quando João se referia ao anjo, quando ele escreve ao anjo, quer dizer ao pastor daquela igreja, ao líder daquela igreja, que dirigia aquela igreja. Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ontem nós também falamos sobre isso, que é o próprio Jesus. As 7 estrelas são 7 anjos, que são 7 líderes das igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as próprias igrejas. E a Bíblia está dizendo que Jesus anda no meio delas e as segura em suas mãos. O versículo 2, Jesus diz: eu sei o que vocês têm feito. Essa palavra soa como um alerta, um aviso e como uma sentença de que os olhos de Deus estão em todo lugar e que Jesus sabe perfeitamente o que cada igreja está fazendo. E aí ele começa, queridos, Jesus começa elogiando essa igreja, dizendo: sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Certamente essa igreja lutou muito. Só para contextualizar, a cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, próspera. Ela chegou a ser considerada a capital do Império Romano na Ásia. Tamanha prosperidade de Éfeso. Em seu tempo, a população de Éfeso era em torno de 300 mil habitantes, mais de 300 mil habitantes. Para a época, era uma cidade enorme, uma metrópole, muito grande a cidade. O comércio ali era forte, a economia era forte. Éfeso reunia povos de todos os lugares, povos gregos, povos romanos, enfim, havia uma elite comercial muito próspera ali na cidade de Éfeso. Continuando, Jesus diz: sei que vocês não podem suportar pessoas más. Veja que era uma igreja sincera, uma igreja que sabia distinguir o que era mal e não se associava com o mal. Sabia separar o mal, o joio do trigo. E sei que puseram à prova os que se dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Outra virtude dessa igreja, era uma igreja que tinha discernimento. Chegavam homens lá dizendo que eram apóstolos, mas eram mentirosos. E a igreja de Éfeso conseguiu discernir isso. Assim como em nossos dias, quantos homens chegam em algumas igrejas dizendo que são pastores? A gente não sabe de onde são, de onde vêm, para onde foram, mas chegam dizendo que são pastores. E na verdade, muitos deles não são. Continuando, versículo 3. Vocês aguentaram a situação com paciência
e sofreram por minha causa sem desanimarem. Os irmãos de Éfeso sofriam por causa do nome de Jesus, perdiam. Mas por quê? Por causa do nome de Jesus. E sem desanimar, eles continuaram. Imagino que tiveram muitas decepções, mas em momento algum desanimavam. Mas aí o versículo 4 vem uma sentença. Porém, tem uma única coisa contra vocês. O que essa igreja tinha de ruim? Jesus diz, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Em algumas versões diz, vocês deixaram de lado o primeiro amor. Queridos, essa igreja esfriou no amor de Deus. Eles já não tinham o mesmo amor que tiveram quando se converteram, quando iniciaram sua caminhada, quando se batizaram. Aquele calor, aquele ânimo, aquele desejo de fazer a vontade de Deus, de pregar, de sair, de estar com o corpo, com a igreja, já não tinha mais. Eles esfriaram. E Jesus diz, eu tenho contra vocês que vocês já não me amam mais como me amavam no princípio. Quantas pessoas passam por isso? Deixaram de amar Jesus como amavam no princípio. Esfriaram a sua fé. Versículo 5, lembrem do quanto vocês caíram. E Jesus diz que isso é uma queda. Esfriar o amor, o primeiro amor é uma queda. E aí Jesus diz, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Quando esfriamos o nosso amor por Jesus, nos envolvemos com o pecado. Por isso Jesus diz, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados e voltem a fazer o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Era uma igreja que tinha tanta virtude, mas o esfriamento estava apagando aquela igreja. Jesus diz, se vocês não se arrependerem, eu tirarei o candelabro, ou seja, a luz, o destaque de vocês, eu tirarei. E aí vem outro versículo, onde Jesus elogia a igreja novamente, mas vocês têm a seu favor isso. Odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Há coisas que Deus odeia. E nós não podemos passar a mão naquilo que Deus odeia. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que Deus repudia. Sabe por quê? Porque vai nos fazer mal. É igual alguém que tenta criar uma serpente dentro de casa. Você é criador de serpente? Se não é, aquilo vai te picar uma hora e poderá tirar sua vida. Então é isso. Eles odiavam os nicolaítas, por quê? Porque Deus odiava. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram seguidores de Nicolau de Antioquia. Nicolau de Antioquia era considerado um homem libertino, um homem imoral. Por ele acreditar que tudo que está no corpo, tudo que está na carne não presta, ou seja, no dia que nós morrermos e formos para o céu, nada disso valerá, ele ensinava. Então, se o corpo, se a carne não serve para nada, que faça o que quiser, porque é o que vai salvar o nosso espírito, isso é o que importa. O que a carne faz, o que o corpo faz, não tem problema. Então ensinava o povo a ser imoral. Uma imoralidade sem limite. E Deus rejeita esse tipo de coisa. E aí, versículo 7, Jesus vai encerrar. Me perdoe por eu não poder falar muito, me aprofundar muito nesse tema. O nosso tempo é curto mesmo. Versículo 7, Jesus diz, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Querido, ouça o que o Espírito de Deus diz. Muitas vezes nos enganamos até conosco mesmo. O nosso coração é enganador. Livros, filosofias, às vezes, nos levam a uma tal persuasão que nos afasta de Deus.
Não que o conhecimento não seja bom, é bom, é importante, mas não a ponto de nos afastar de Deus. Então, quem tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ouça, dê ouvidos, preste atenção, é o que esse texto está dizendo. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Jesus está falando da vida eterna. Para quem vencer? Todo aquele que é vencedor vai receber a vida eterna. Por isso vale a pena observarmos o que Jesus diz a essa igreja. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento. Senhor, eu venho te pedir perdão pelos nossos pecados. Eu venho me arrepender, Senhor, pelos nossos erros. Eu venho te pedir perdão pelas vezes que esfriamos na fé. Ajuda-nos, Deus, a aquecer, a trazer de volta o nosso primeiro amor, a te amar como amávamos antes, a ter o desejo de estar perto de ti, Senhor. Como a criança ama seu pai e sua mãe e deseja estar perto, que possamos ter esse mesmo amor por ti, Jesus. Ajuda-nos a ouvir, dar ouvidos à tua palavra, a repudiar aquilo que o Senhor repudia, aquilo que não presta, aquilo que não vale a pena, aquilo que é nocivo, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Eu te peço, dá-nos a tua bênção essa noite, sobre nossa vida, nossa família, cada um de nós. No nome santo de Jesus nós te pedimos, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Uma boa noite. Um beijo no seu coração.